Fala aí, galera, vamos aí a mais alguns exercícios de expressão, né? Matemática a gente aprende treinando, estudando conceitos, aplicando na prática. Então vamos retomar aí, né? A resolução de expressão. Então temos 4 expressões aí. A primeira é 16 vezes 100 dividido por 4. Caso não tenha feito, pausa o vídeo antes de cada expressão, tá? Tenta resolver e aí depois você já vê o resultado, tá bom? Então vamos lá. Regra de expressão sem sinais de associação. Resolvo multiplicação ou divisão na ordem que aparece. Como eu tenho multiplicação primeiro aqui, então eu resolvo. Lembrando que na expressão eu sempre vou deixar as linhas de resolução à mostra, né? Então o que eu não resolvo, eu copio, tá? Então no caso aqui, eu tenho um múltiplo de 100, então já uso um cálculo mental aí, ó. Dica de cálculo mental que a gente tem visto no canal. Aplico 2 zeros aqui à direita. Copio o dividido por 40, né? Então eu copio aqui, ó. Copio dividido por 40, tá? Por quê? Porque eu vou resolver na linha de baixo. Então aqui eu só tenho mais uma operação para fazer, que é 1.600 dividido por 40. Outra situação, cálculo mental. Se eu dividir esse por 10, eu simplifico aqui, ó, a operação. Eu posso ter 160 dividido por 4, se eu simplificar, tá? Se eu resolver fazer o algoritmo dessa divisão aqui do lado, é outra história. Mas se eu simplificar, ó, 1.600 dividido por 40. Se eu dividir esse por 10, eu fico 160 por 4. E dá 40 aí como resultado final desta primeira expressão, tá bom? Segunda ainda, num tempo para pausar e copiar, né? Então nós temos aí 35 vezes e 2 operações aqui entre parênteses, tá? Então a ideia aqui é resolver primeiro os parênteses. O que eu faço com o que eu não resolvo? Eu copio, tá? Não esqueça disso, copie. Abre parênteses, por quê? Porque eu tenho 2 operações, então não vou eliminar parênteses agora. Voltando lá na regra, multiplicação ou divisão na ordem que aparece. Então aqui eu tenho 14 dividido por 2 vezes 10. Divisão, multiplicação, a primeira divisão, faço a divisão, certo? 14 dividido por 2 eu tenho 7. Copio o restante que eu não vou resolver, ok? Então aqui eu tenho 35 vezes 7 vezes 10. Resolvo que está entre parênteses ainda. O que eu faço com 35? Eu copio, né? Então eu tenho aqui 35 vezes 7 vezes 10. 35 vezes 7 vezes 10. Então aqui, pessoal, eu tenho aqui, né, um múltiplo de 10, então eu tenho aqui 70, né? 35 vezes 70. E por último é só resolver a última operação, tá? Resolver aqui a última operação. 35 vezes 70. Como é uma operação um pouco mais complexa, né? Assim, envolve 2 fatores com 2 algarismos cada um, você pode também armar e resolver do lado, tá? Nada impede de armar e resolver do lado. Uma dica, ó, eu coloquei o múltiplo de 10 embaixo, sabe por quê? Para facilitar seu cálculo, esse 10 já pode vir para cá. É uma dica para fazer um cálculo mais rápido. E aí eu faço, ó, 7 vezes 5, 35, vão 3 aqui. 7 vezes 3, 21, com mais 3, 24. 2.450. E aí finalizo a segunda expressão, tá? Então fica aí mais uma dica aí para fazer uma multiplicação um pouco mais rápido. Na letra C aí, pausando aí, para quem ainda não fez, né? Pausa, tenta fazer. Aí nós temos operações fora e dentro dos parênteses, tá? O que eu priorizo? Os parênteses. O que eu faço que está fora? Copio 4.800 dividido por 60 vezes. Até aqui eu só copio. Abro parênteses. Multiplicação e divisão, faço primeiro o que vem na frente, que é a multiplicação. 9 vezes 10, 90, dividido por 5. Olha aqui, pessoal, só temos aqui uma operação resolvida, tá? 9 vezes 10, 90. Só uma operação resolvida. O que eu faço agora? Elimino os parênteses. Então, continua aqui, ó, 4.800 dividido por 60 vezes, tá? E aí eu vou fazer 90 dividido por 5. 90 dividido por 5. Aí você fazendo as contas aí, você vai chegar no 18, tá?
Terminados os parênteses, pessoal, o que a gente faz agora? Na ordem que aparece, né? Sendo multiplicação ou divisão primeiro. Eu tenho divisão e multiplicação, então é na ordem que aparece, tá? Então eu tenho aqui 4.800 dividido por 60. 4.800 dividido por 60. Aqui eu posso dar aquela dica também da simplificação. Divide por 10, divide por 10. Então, no caso, eu ficaria 480 por 6, né? Tendo aqui 80 como resultado. E aí, por último, eu faço 80 vezes 18. Perceberam que eu estou copiando aqui o que eu não resolvo, pessoal? Organização na expressão é muito importante, tá? Aqui entra naquele caso de novo. Então, eu posso pôr 18 em cima, 80 embaixo para fazer a operação final. Ordem dos fatores não altera o produto. Este zero pode vir aqui. 8 vezes 8, 64. 8 vezes 1, 8, com mais 6, 14. Aí eu tenho 1.440 aí como resultado final dessa expressão. Finalizando a sequência, dando um tempinho aí para você pausar e poder fazer, né? Então nós temos aí duas operações entre parênteses, são operações de divisão e multiplicação, ou seja, resolvo na ordem que aparece dentro do parênteses. Esse vai esperar por último, tá? É a última coisa que eu vou fazer aqui, ó, dividido por 30. Então abro parênteses, faço aqui 720 dividido por 40. Também posso usar aquela estratégia, né? E se eu simplificar aqui, divide por 10, eu tenho 72 dividido por 4. E aí fica muito mais fácil. Pode fazer a divisão ao lado, sem problema, tá, pessoal? É até preferível que você faça a divisão, faça a operação do lado para confirmar, do que colocar um resultado errado aqui. Com o tempo que a gente vai treinando o cálculo mental, você vai guardando resultados, associando resultados, né? Enfim. Então aqui eu tenho 18 como resultado final. Quociente aí da divisão. Copio o restante, tá, pessoal? Copio o restante, tudo bem? E depois eu vou ter o quê? 18 vezes 15. 18 vezes 15. Ah, é muito difícil, não consigo fazer mentalmente. Armo o algoritmo aqui, né? Nós temos aí uma multiplicação com fatores de dois algarismos, né? Então eu tenho 5 vezes 8, 40. 5 vezes 1, 5, com mais 4, 9. 0 aqui é a unidade. 1 vezes 8, isso é da anterior. E, 1 vezes 8. 1 vezes 8, que dá 8 aqui. E 1 vezes 1, né? E aí é só somar. 9 mais 8, 17. Então eu tenho aqui 270. Então 270 aí finaliza os parênteses. E aí eu vou dividir por 30, né? Pessoal, de novo, reforçando essa questão da simplificação. Vou copiar aqui do lado para não rasurar a expressão, ó. Eu tenho 270 dividido por 30, tá? O que eu falei de simplificar? Quando eu divido por 10 mentalmente, eu excluo um zero. Então, divido por 10, divido por 10. Dá para fazer isso quando os dois números são múltiplos de 10, tá? Então, se eu dividir por 10, eu tenho 27. Se eu dividir por 10, eu tenho 3. E aí facilita a minha conta mentalmente. 27 dividido por 3 é igual a 9, finalizando aí a última expressão. Tá bom, pessoal? Treinando a expressão, retomando as regras, esse é o caminho com a tabuada sempre em dia. Um abraço, até o próximo vídeo. Fui!